Olá, pessoal. Boa tarde. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós também estamos. E assim vamos seguindo. Hoje eu fiquei bem emocionada pelo tema da nossa live realmente. Até fiz uma chamada nos stories. Queria colocar várias frases ali para vocês de motivação, mas são só 30 segundos. Aí eu me contive e falei, não, eu vou esperar exatamente para a gente poder abordar todas essas questões, principalmente de incentivo, fé, pensamento positivo, na nossa live de hoje com Crônica Mendes. Então é assim, eu agradeço demais vocês já estarem aqui para acompanhar a live conosco e eu tenho certeza que vai ser aquela live do aprendizado, da reflexão e é muito importante, é muito gratificante na verdade quando isso acontece. Vamos dar os parabéns? Daqui a pouquinho vai entrar Crônica Mendes, mas antes disso, porque afinal uma hora passa rápido demais, né? Quem acompanha nossas lives sabe que às vezes eu fico aqui e quando eu vejo acabou. Não é verdade? Pessoal, só pra ver aqui, desculpa porque eu tô super cega. O Raul, tudo bem, Raul? Como que você tá? Te vejo aqui. Então vamos lá, vou passar, vou falar a respeito dos aniversariantes, tá bom, pessoal? Então, quem faz aniversário hoje é a Melinha Watanabe, Sol Moraes e o Rico Santana. Parabéns, muitas alegrias, felicidades. Realmente é o que a gente deseja aqui no escritório para vocês, tá bom? Pessoal, vamos ver se o Cronicamente está aí? Ele está, então vamos lá mandar o nosso convite. Eu vou assinar para ele aqui e já vou mandar o convite para ele na nossa live. Eu tenho certeza que vai ser muito motivadora. Salve, Olá, Crônica salve. Mendes, salve, salve. Olá, Ana Cláudia, tudo bem? Legal? Boa tarde pra gente. Eu vou bem. Como que você está? Graças a Deus, vou bem também. Na medida do Ótimo. possível, né? Pois é, mas olha, eu vou te falar uma coisa. As suas músicas, a letra da sua música hoje, tanto é que até quando eu fiz os stories, eu fiz diversas anotações porque eu senti vontade de ler tudo, de falar tudo, porque você passa tanto positivismo que a gente se sente até culpado por muitas vezes reclamar ou não se movimentar de uma forma adequada e suficiente para mudar a situação. Então é assim, eu fiquei muito tocada. Eu realmente eu fiquei, sabe, reflexiva, conforme você até coloca isso em algumas letras da sua música. Então eu quero conversar bastante com você a respeito disso. Mas, primeiro, agradecer por você ter aceito o nosso convite. Na semana passada eu fiz uma live com a Nina Fidelis, sua esposa, uma grande mulher inspiradora, foi fantástico. E quando o doutor Ricardo me passou que eu faria essa live com você, realmente para mim fechou. Falei, é um grande presente ter a oportunidade de conversar com vocês dois. Pô, que Mas legal. bom, Crônica Mendes, eu vou deixar você, claro, muitas pessoas te conhecem, mas eu vou deixar você introduzir, se apresentando e daqui a pouquinho a gente começa o nosso bate-papo, porque eu tenho várias perguntas aqui para fazer para você. Poxa, que legal. Bom, quero dizer que estou bem à vontade aqui, estou super Que bom. feliz com o convite. Eu acho que o Ricardo é uma pessoa que eu admiro e respeito muito. E poder estar aqui compartilhando, comungando a palavra com vocês, falando um pouco da nossa vivência, daquilo que a gente acredita, né? Eu acho super bacana, ainda mais um espaço assim juntando a cultura hip hop com a questão da advocacia, o direito. Então assim são linguagens que a gente sempre busca, que eu acredito tanto o hip hop quanto o trabalho feito pelo escritório Augusto Yamazaki está em prol do povo, está do lado do povo, e eu acho isso fenomenal. Quando eu falei Aproxima, é uma realidade de fato, né? Sim, quando eu falei com o pessoal que eu ia participar de uma live do escritório de advocacia e tal, todo mundo, pô, como assim, né? Você vai falar sobre o que lá? Eu falei, pô, é simplesmente trocar uma ideia. Então, por mais que a gente tenha essa luta de aproximar cada vez mais as pessoas que venham agregar com o lado de cada ponte, a gente às vezes também se limita a ampliar nossa visão e saber o quanto é importante a gente ter aliados, a gente ter essas relações, construir essas relações em prol de um coletivo, de um bem É maior. fundamental, é fundamental. Eu vou te falar, viu, Crônica? A gente começou.
as nossas lives na época da pandemia. E a nossa preocupação desde a primeira live foi exatamente não ficar somente, primeiro, não ficar somente num tema jurídico, e que tenha uma linguagem simples para que todas as pessoas do mundo jurídico ou não possa compreender o que a gente fala. E com isso, a gente trouxe diversos profissionais das mais diversas áreas, pessoas que não têm realmente nada a ver nem com o mundo do direito, nem artístico, mas isso foi tão gratificante, isso nos aproximou tanto das pessoas, que, como diz as suas músicas, o movimento muda a nossa vida. Então eu falo que eu faço parte disso. Para quem me conhece sabe o quanto eu tenho me movimentado, e hoje se eu estou aqui sentada com você super à vontade também conversando, em razão de uma movimentação que não foi fácil, porque a gente tem que vencer realmente as nossas próprias dificuldades. Então, o que eu quero te perguntar nesse primeiro momento? Eu elaborei aqui uma pergunta para te fazer, só que aí você acabou. Eu quero falar a respeito primeiro do seu álbum. E esse álbum, porque, olha, eu até peço desculpas porque eu anoto mesmo, porque chega uma hora dessa. É legal, é isso. A gente já tá, tipo, 18 horas, a gente já tá não sei quantas horas trabalhando com muitas informações. Eu falo, gente, eu tenho que anotar para não perder nenhuma informação importante. Mas o lançamento do seu álbum, você falou, o seu álbum que se chama... peraí, não. O seu álbum... Cadê? Onde que eu anotei? Bom, eu vou te falar a frase que eu achei que foi muito impactante. Você falou assim: aos que caminham é força para seguir e se permitir transformar. E foi até o que eu falei nos stories. Eu achei isso muito impactante. Quando você elaborou isso, qual de fato foi a história e o porquê que você passou essa mensagem? Então, bom, deixa eu deixar aqui já o meu salve para todo mundo que está entrando na live aí. Eu estou vendo que está chegando bastante pessoa, muito legal isso. Essa é a resenha do meu segundo disco, que é o Aos que Caminham. Né? É um disco que a gente tentou, quando construímos todo o conceito do Aos que Caminham, desse disco, a gente tentou colocar na letra, colocar no encarte, colocar em todo o material relacionado ao disco, esse nosso anseio, essa nossa busca por se relacionar com outros veículos de comunicação, com outras vertentes musicais, outras expressões artísticas, até mesmo se relacionar com outros universos, porque cada pessoa é um universo em expansão. Então, a ideia dessa busca é o que eu venho fazendo com esse disco, que eu vim colocando em cada uma das letras. Por isso que é um disco em constante movimento, por isso que ele se chama Aos que Caminham. É um disco para quem está em movimentação o tempo todo, para quem está buscando, para quem está se aprimorando, para quem está buscando se elevar, fugir da zona de conforto. Vencendo suas próprias dificuldades, né? Claro, tudo começa a partir né? Tudo começa a partir da sua se permitir, da sua liberdade em se permitir. Então, nasce aqui dentro. É como eu falo, a guerra você vence primeiro na mente. Então, os desafios que você enfrenta na vida, você tem que vencer primeiro com você. Primeiro você vence aqui dentro e aqui dentro. Depois você transporta isso para fora como inspiração, como motivação para as outras pessoas. Então, quando eu falo que o Aos que Caminham é força para seguir e se permitir, é justamente isso, se permitir a conhecer, né, melhor o universo ao seu redor, se permitir conhecer outras expressões artísticas, trazendo o novo. Né? O novo, essa questão de se permitir conhecer o novo é um negócio meio que delicado. Porque o novo, porque eu acredito assim, que essa onda que está rolando do o novo normal é uma coisa que tem que ser muito discutida, muito debatida, porque eu não concordo com vários pontos nessa ideia do conceito do novo normal. O que é o novo normal? O que de fato é novo e o que de fato é normal, antes da gente colocar essas duas palavras juntas e ter ela como um conceito desse novo momento que a gente está vivendo. Então, mas se permitir é isso. Né? É você se provocar, ir além dos seus limites e se conhecer. Mas volto a dizer, eu acho que você tem que partir primeiro daqui de dentro, se permitir para depois você conhecer outros universos e abraçar, se transformar, se agregar, transcender a sua zona de conforto. E o que te inspira na letra das músicas?
A vida como um todo, né? A vida, o cotidiano, um livro, um filme, uma série, pessoas. O que mais me inspira são pessoas. São pessoas com histórias de vidas fantásticas, são pessoas tidas como anônimas, são pessoas, né, já estreladas. Então, o que mais me inspira, o que mais me motiva a escrever, a compor, a cantar, a me dedicar na minha arte, são as pessoas. Claro que vem em primeiros planos as minhas pessoas, né? O meu eu, meus filhos, minha família, meus amigos. Então, e aí esse universo vai crescendo. Mas a fonte de inspiração para tudo aquilo que eu escrevo são as pessoas, É, né? o doutor Porque, Ricardo até comentou que você realmente é aquele paizão super sim, presente na vida dos seus filhos. E como é, que é isso? E como que é isso nessa questão? Porque é assim, na verdade, foi até uma pergunta que eu fiz para a Nina, se de fato o hip hop ele é um meio machista e como que é essa figura desse pai moderno, participativo para o hip hop? Eu te faço essa pergunta porque assim, é, por exemplo, eu até comentei isso com a Nina também. Existe esse preconceito da música, do estilo musical hip hop, até mesmo associado ao racismo, a ser da periferia. Então, quando você coloca tudo isso e vê um pai de família, um homem que tem um negócio com a sua mulher, com a produtora juntos, então como que é esse caminhar artístico, mesmo sofrendo todas essas dificuldades, e todo esse lado familiar que você tem, que transborda amor, que a gente consegue notar isso nas suas redes sociais? cara, assim, eu sou para os meus filhos tudo aquilo que eu queria que alguém um dia tivesse sido para mim, né? Eu sou filho de mãe solteira. Não, e aí tenho muito orgulho disso, porque fui criado muito bem, né? Ao contrário de que dizem, minha mãe não foi meu pai, ela não foi um pai para mim. Minha mãe nunca foi um pai para mim. Minha mãe sempre foi uma grande mãe para mim. E eu tenho muito orgulho disso. Então eu tento trazer uma figura, né, paterna para os meus filhos, é, com aquilo que eu gostaria que eu tivesse tido, né? Então eu busco sempre estar junto, ajudando em tudo, ajudando nos afazeres da escola, ajudando nas reflexões sobre a vida, porque por mais que a minha filha tenha 7 anos e o meu filho tenha 5, eles já vivem numa atmosfera aqui em casa, na nossa família, de muito diálogo, de muita compreensão, de muita, às vezes até uma certa cobrança de uma forma involuntária. Não é que a gente cobra isso deles, mas às vezes a gente acaba conversando com eles de assuntos, quando a gente vai ver, nossa, a gente fala, puta, poxa, acho que era um assunto para uma criança um pouco mais velha. Mas eles já entendem muitas coisas, É né? isso que quer dizer, porém, eles dão conta disso, né? Dão Exatamente conta e pela conversam. criação. É. Então, assim, a gente tem uma atmosfera familiar em casa muito interessante, muito legal. E isso reflete nas minhas letras, e ao contrário também, as minhas letras refletem no meu comportamento com os meus filhos, no meu comportamento dentro de casa. Trazendo isso para o lado do rap, do hip hop, na questão que você falou sobre o machismo. O rap, o hip hop é um reflexo da nossa sociedade. Eles não caminham separados, eles caminham juntos. E nós vivemos numa sociedade machista, com algumas células que vêm tentando transformar, vêm tentando revolucionar para que a gente possa, de fato, desconstruir isso e construir uma nova história com igualdades e valorizando também as diferenças, né? Então, o hip hop é reflexo disso. Nós temos um movimento cultural muito machista ainda. O rap ainda é muito machista, o hip hop ainda é muito machista. Mas a gente tem pessoas buscando fazer um trabalho livre disso, livre desse machismo, livre desses dogmas que são jogados para dentro do rap, do homem não poder sorrir, do homem sério, do homem não poder brincar, do homem não poder transmitir um lazer nas suas letras, tem que ser sempre militante. Então, o rap ele vem igual a sociedade vive no momento atual. Ele vem quebrando algumas barreiras, quebrando alguns tabus e buscando dialogar com o público e com a sociedade de uma forma muito mais ampla, muito mais ampla. Ainda há muito o que se destruir por aqui e o que se construir também, né? Mas eu ainda bato muito na tecla do reciclar, reciclar tudo isso.
e é muito importante. E trazendo para o lado do rap, como que me enxergo com relação a essa questão da paternidade, é muito interessante essa sua pergunta, porque assim, eu tenho vários amigos também que são pais, né? Mas que não exibem de uma forma positiva, sem ser amostrada, esse lado paterno. E quando eles me veem com os meus filhos em alguns eventos, na época que a gente ainda podia ir para a rua, quando vê os filhos nos eventos, quando me vê falando dos meus filhos nas entrevistas, me vê nas redes sociais, Eu fico até eles, se emocionada, sentem, já tô eles até com sentem os uma olhos certa vermelhos aqui. liberdade. Então eles sentem uma certa Não, eu sou liberdade e mãe começam também, a então eu expressar valorizo isso. demais. Exato. Cara, sempre foi jogado para o homem, e o homem sempre tomou para si, essa questão dele ser a figura que vai para fora de casa trabalhar e que cuida dos filhos de forma financeira, de forma, Exatamente. às vezes, com a palavra e tudo mais. Né? Foi colocado isso para o homem e o homem aceitou isso durante muito tempo. Eu não aceito isso. Né? Nada que eu faço com os meus filhos é para ajudar a Nina, não estou fazendo nada para ajudar a Nina na criação. Eu ia te falar isso, porque a sensação que nós mulheres temos, que quando uma pessoa que eu falo, tem essa questão da própria mulher, às vezes, fazer um julgamento sobre a outra mulher, a gente questiona muito isso, de falar, nossa, seu marido é tão bom, ele te ajuda com a criança. Poxa, ele é o É, pai. Então, isso exatamente. realmente, a gente precisa bater nesse hábito e mudar essa Claro. história. E por isso que eu O que fico a gente realmente faz, admirada. o que a gente faz é a nossa obrigação, é nosso papel como pai, sabe? Eu entendo, nem todos os pais têm o tempo para ficar, o tempo que eu fico com os meus filhos, por exemplo. Mas a gente sabe que o que importa é a qualidade, não a quantidade desse tempo. Não adianta ficar um tempo longo, mas é um tempo chato, né? Então, eu sempre busco preservar pela qualidade da relação com os meus filhos. Então, isso incentiva outros amigos também, rappers, a buscar isso e a exercer isso. E também tem o outro lado das pessoas que, pô, eu não vejo Crônica nas baladas, eu só vejo ele nos shows deles. Pô, o Crônica não colou ali, porque o momento que eu tenho livre, fora dos shows, Você está dos com a sua eventos que eu família. organizo, eu gosto de ficar com a minha família, eu gosto de ficar com meus filhos. Ainda que eu tenho o meu momento particular, que é só meu também, para as minhas coisas, para os meus devaneios e tudo mais, mas eu sou muito família. Algumas pessoas enxergam isso como defeito, outros nem enxergam. Eu enxergo como uma grande qualidade que eu vou preservar e buscar cuidar dela muito, muito, porque digam o que disserem, eu sou família, eu amo meus filhos, a relação que eu tenho com eles me ensina muito. Todo santo dia eles me ensinam muito. Já compus músicas para eles, eles já me deram algumas ideias para as músicas que eu Olha componho. só. Não, e agora o desafio, tanto da maternidade quanto da paternidade, está muito maior, né, Crônica? Porque, afinal, está completando 6 meses que as nossas crianças não estão frequentando a escola. Então, realmente, a É, gente tem que se virar nem nos 30 mais. Eu falo, porque, querendo ou não, tem essa questão do nosso trabalho. Ainda mais você, porque eu falo que o direito tem até essa semelhança. Vocês também precisam estar concentrados, para poder te inspirar numa música, numa nova letra. claro, Nós claro. também precisamos estar concentrados, inspirados para a gente pegar a nossa petição e só que com os filhos em casa, eu falo, nossa, o desafio tá bem maior. É bem maior, né? Mas o interessante também é que começou a exigir da gente uma certa criatividade, né? Sim, Como fazer um home office produtivo, em que a gente também não fique escravo do home office, porque home office parece que as cargas de trabalho triplicam, né? E como a gente fazer estar com os filhos de uma forma produtiva, né? Produtiva. Então a gente tem que inventar mil coisas, é sair da zona de conforto mesmo, é usar da criatividade, porque quando isso tudo passar, e eu tenho certeza que isso vai passar, a gente vai olhar e falar, caramba, tiramos grandes experiências de um momento tão ruim, tão triste, mas em que a gente pôde olhar um pouco para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família e aprender muitas coisas, né? Porque é muito triste o quadro de pais e mães que são distantes dos filhos por conta de trabalho, por conta de carga horária de trabalho, por conta de relações que racham, por conta de N fatores, né? Então, a gente que consegue estar com os filhos, eu acho que a gente precisa valorizar e muito esse momento.
Eu vi um clipe teu, Crônica, e na abertura do clipe fala isso. O tempo passa rápido demais. Então, É, isso realmente faz a gente refletir sobre as nossas relações, tanto familiares, quanto os nossos amigos e com a gente mesmo. Agora, falando rapidinho, a gente recebeu aqui uma pergunta de um estagiário aqui do escritório, e quando você legal. falou aqui atrás a respeito de que o rap de antes tinha que ser sério, tinha que ser bravo, ele fez uma pergunta. Ó, você faz parte de uma geração do rap que não sorria, falava mal da polícia, não ia para a TV. O que mudou para essa nova geração do rap? Essa foi a pergunta de um estagiário nosso aqui no escritório. Sim, eu faço parte dessa geração, mas é sempre bom lembrar que naquele momento, naquela época, era preciso aquela postura. Aquela postura foi precisa para que a sociedade pudesse nos enxergar, o Estado pudesse nos enxergar e nos entender que nós não somos apenas, não éramos apenas adolescentes, jovens protestando de forma vazia. Nós tínhamos uma linhagem, nós tínhamos uma linha de raciocínio, nós Um temos uma missão, propósito. nós temos um propósito, né? E o que mudou para hoje em dia, a gente continua falando mal da polícia, sim, e quando se fala falando mal, não é de uma forma brincalhona ou banalizando, ou até de uma forma bobinha. A gente fala mal quando a gente denuncia os crimes cometidos pela polícia, a gente fala mal quando a gente denuncia o sistema judiciário que já é falido, a gente fala mal quando a Sim. gente bate na tecla pela violência policial que vem crescendo. Em plena pandemia, cresceu muito, principalmente aqui em São Paulo. Vocês Então, mostram a realidade. a gente está, Não é nem falar mal. de mostrar a realidade, a gente também a gente busca, a gente deslumbra o que a gente gostaria que fosse um futuro melhor, né? Então não basta só apontar os problemas, é possível a gente buscar diálogo para possíveis soluções, né? Então, se hoje a gente continua falando da polícia, hoje nós falamos com mais inteligência, nós sabemos melhor como falar, nós ampliou o nosso diálogo, nós ampliamos os nossos horizontes, adquirimos mais conhecimentos. Se antigamente nós não íamos na televisão e hoje muitos dos nossos estão indo e estão representando, é porque hoje a gente se sente mais confortável em ir e dialogar tete a tete, olho no olho, de igual para igual, e não ser deturpado, não ser ludibriado em nenhum momento por nenhum apresentador ou de TV, ou seja lá qual for a mídia que a gente estiver ocupando espaço. Hoje, nós entendemos que o rap tem que ocupar todos os espaços de diálogo com a sociedade, todos os espaços de audiência, onde tem o nosso povo de olho, né? Então, assim, o povo está na televisão, a gente tem que estar. O povo está no rádio, a gente tem que estar. O povo está na internet, a gente tem que estar. O povo está na rua, a gente tem que estar. O povo está nas unidades da Fundação Casa, o rap tem que estar. O povo está nas detenções, o rap também tem que estar. Porque Aproxima. se nós Aproxima. sempre exatamente, se nós sempre falamos que o rap é o povo, então o rap tem que estar onde o povo está, né? Então, só que a gente antigamente a gente não tinha muito entendimento disso, ou na maioria das vezes era uma cabreiragem de ir no programa de televisão e não saber dialogar. Hoje a gente já está muito preparado para poder ocupar qualquer espaço de comunicação e trocar de ideia de igual, sem ser subestimado e sem ser deturpado. E aquela questão, uma dúvida que eu tenho, porque assim, quando a gente começa a acompanhar a vida de outros cantores, principalmente do sertanejo, a gente vê cachês que são, nossa, você fala, nossa, mas isso é possível? Como que é o cachê dos cantores de rap? Está sendo valorizado? É reconhecido? Tem várias, né? Tem vários nichos aí, várias caminhadas, tem uma certa hierarquia, mas muito vai do reflexo do trabalho desse artista, a forma que ele também oferece ao contratante, digamos assim, né? Se é um artista que tem uma movimentação, que gera uma movimentação de pessoas, que faz um fluxo de pessoas girar e gerar o mercado fonográfico, gerar o mercado das artes, de shows, e que vai trazer retorno para aquele contratante, para aquela casa de show, para aquele festival, com certeza o cachê desse artista ele será um cachê com reconhecimento, com um valor muito à frente do que aquele artista que está começando, que ainda está ali na base militando,
Não que ele não seja importante, nem que ele não deva ser valorizado. Pelo contrário, todo o topo precisa de uma base forte, só que Sempre. mas a gente não pode funcionar como sistema de pirâmide. Ninguém tem que subir nas costas de ninguém. O topo que tanto falam no rap, ele é um topo sujo, porque a maioria das vezes ele é feito, construído nas costas de alguém. Então, assim, que cada qual possa ter o seu topo sem pisar na cabeça de ninguém. E isso é possível? É possível sim, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu talento. E não com a jogatina contra companheiros de palco, companheiros de profissão, companheiros de arte. Então, não tem como o cachê, vamos falar de mim, não tem como o cachê do Crônica Mendes ser um cachê equiparado a um cachê de um Racionais. Ah, não, não é que eu não esteja valorizando o meu trabalho, é que eu tenho noção da caminhada, eu tenho noção da representatividade perante a público e a questão financeira, a logística do mercado fonográfico. Que um show do Racionais atrai um número muito maior de pessoas, agrega outros valores ao evento, a qual a Ana Cláudia, que é a contratante, vai contratar o Racionais porque o retorno que ela vai ter também é um retorno grande. Vai ter um investimento e um retorno grande. Mas também isso não impossibilita a Ana Cláudia de contratar um show do Crônica também, que ela também vai ter um retorno. Só que cada camada é uma camada, cada artista tem um formato de trabalho, um formato até mesmo de show. Mas hoje tudo gira muito em torno do que você reflete nas redes sociais. Se você bomba nas redes sociais, nas Eu ia plataformas te digitais, perguntar isso, se isso de fato tem ajudado na. Porque assim, eu acho que aproxima. Não sei, mas, por exemplo, para o artista, eu acho que era muito mais difícil antes. Embora hoje a concorrência seja muito maior, até mesmo em razão da visibilidade, mas antes não era mais difícil, porque como que você mostrava o seu trabalho, divulgava o seu trabalho, se, por exemplo, para atingir todas as classes, não uhum, somente as pessoas que estão ali na comunidade, na periferia, vendo um show de rap. Porque hoje, aqui no escritório, eu vi vários clipes seus. Então, que o legal. quanto que isso aproxima e faz com que eu conheça a tua música. Claro. Era muito mais difícil, não era? Era muito mais difícil, né? O rap ele sempre buscou ser sem fronteiras. E hoje nós conseguimos ser sem fronteiras. Então, assim, quem está trabalhando, fazendo um trabalho direitinho, bonitinho, entendendo o mercado, buscando estudar, porque tem esse lance também, né? Não basta você escrever uma letra, você tem que estudar. A maioria das pessoas acha que fazer rap é uma coisa fácil, é É simplesmente dom, ligar e né? Tipo, ah, tá fazer. com dom, vai. Não é bem assim. E não é bem assim, só dom, só amor para fazer o rap hoje em dia não é o suficiente. Nós precisamos estar um pouco mais profissionais para executar isso. E hoje a internet, as redes sociais aproximam e aproximam muito. Antigamente era muito mais difícil, era muito mais difícil. Porém, antigamente também o gosto da vitória ele era um gosto muito maior, muito mais saboroso. Antigamente, nasciam-se clássicos no rap nacional. Hoje não nasce tanto clássico assim. Hoje nasce hit, que ele acontece hoje, dura, ele tem prazo de validade. Né? Por quê? Por conta da competitividade, por conta da agilidade do mercado fonográfico, do mercado da mídia digital. Né? Então, hoje, as coisas acontecem hoje, eu lanço uma música hoje, pô, todo mundo vai falar de mim hoje e amanhã, depois de amanhã, uma outra pessoa já lança também, já vão falar daquela outra pessoa, já vou caindo. É igual na questão do Netflix, né? O top 10 do Brasil. Hoje está em primeiro, depois está em segundo, vai caindo. Isso é muito rápido. A Antigamente, velocidade, ou seja, isso acaba exigindo muito mais do artista. antigamente, o primeiro lugar ele ficava ali durante um bom tempo. Antigamente a gente lançava um disco a cada 4 anos. A cada 4 anos a gente lançava um disco. E isso, o que está acontecendo hoje, exige mais do artista. E nessa questão de exigir essa agilidade do artista, acontece os trabalhos que não são trabalhos tão profundos, tão Tão de dedicados, alma, né? Tão de de raça. alma, é muito mais comercial e às vezes até o comercial está sendo feito de uma forma mais superficial ainda. Então, aos poucos, vai perdendo uns pedaços pelos caminhos. Isso sem generalizar, é claro. Nós temos grandes nomes do rap nacional hoje sobrevivendo disso, empreendendo, gerando empregos através do rap com produtoras, com equipes. Então, hoje o rap vive um dos seus grandes momentos e eu fico muito feliz de poder fazer parte disso e estar em atividade até hoje. Então, ao mesmo tempo que aproxima,
ela dá uma distanciada, porque ela dá uma segregada no número de pessoas que vão Também. se destacar. Mas ela também cobra trabalho, profissionalismo, estudo. Quer fazer a parada do jeito certo, é preciso estudar, é preciso entender, é preciso se profissionalizar. Então, eu considero os dias de hoje muito mais positivo, com coisas positivas para nós, do que negativas. Entendi. E assim, Crônica, e vocês inspiram muitos jovens. O que você orientaria aos jovens? Porque assim, mesmo que não estejam nos acompanhando agora, vai ficar gravado no IGTV. Então a gente sabe, a gente acompanha o histórico, a gente sabe que muitas pessoas acompanham, assistem as lives depois. E o que você falaria, aconselharia esses jovens que estão no zero, mas que sonham em ser um cantor de rap? Eu diria para ele ter um outro sonho. Tenha o quê? Tenha um Um outro outro sonho. sonho? Não, Mas eu acho brincadeiras à parte. impossível, acho Não, impossível. brincadeiras à parte é assim. É porque eu brinco com isso porque a caminhada do rap é uma caminhada muito sofrida, né? Porque pensa comigo, você tem o sonho de trabalhar com rap, né? Então, e a gente vive num país que não valoriza a cultura, né? Nós vivemos num país racista, né? Nós vivemos num país que não valoriza a cultura, que é racista e não valoriza a cultura de periferia. E o rap está nesses três, né? Nesses três tópicos. Exatamente. E aí você imagina, a gente vê um garoto de 12 anos chegando para a gente falando, pô, eu tenho um sonho de fazer rap, eu gostaria de trocar uma ideia, o que você poderia me orientar, o que você poderia me dizer, né? Qual que é o conselho? É complicado a gente fazer isso, porque o rap, como você falou nas músicas Questões de Alma, quando você é uma questão de sonho, e você brincar com o sonho da vida dos outros é muito delicado. Então, se eu for aconselhar, eu acho que eu nem usaria a palavra conselho, mas se eu fosse conversar com alguém que quer se dedicar ao rap, que quer fazer disso uma boa parte da vida, acho que uma das coisas que é preciso fazer é estudar. Acima de tudo, é estudar, é se dedicar para aquilo. Se você quer fazer rap, se você quer atuar com rap, você tem que ter o dom para isso, você tem que ter tempo para isso. Quanto tempo do seu dia você vai se dedicar para o rap que você quer fazer? Quanto tempo você vai se dedicar? Porque às vezes fazer rap, a pessoa acha que fazer rap é o rap em si, é o cantado. Mas fazer rap não é só isso. O rap é muito mais do que a palavra cantada, do que a rima, do que a batida. O rap é uma postura, o rap é um estilo de vida, o rap é uma visão muito mais ampla de mundo, de sociedade. Então você tem que ter uma certa postura, tem que ser uma certa atitude para que você possa falar, ó, eu faço rap. Não é só porque você rima. Então, normalmente, o cantor de rap, ele é o compositor. Ele que compõe a música. Não, isso é um grande tabu que a gente tem. Né? Na maioria das vezes, somos nós que compomos as nossas próprias letras. Mas existe um tabu que está sendo quebrado. Né? Eu tenho orgulho de ser um dos que buscam quebrar esse tabu, porque eu interpreto canções de outros artistas dentro do meu show. Eu tenho um projeto no YouTube chamado Rap Voice, onde eu interpreto canções de outros grupos com voz e violão. Não, tanto é que a sua música, essa que é o tema da live, Faça por Amor, lá no refrão tem de fato, né? Uma Tem o outra Pacu. artista, Pato Fu, exatamente, que faz uma composição fantástica, inclusive a guitarra no rap. Eu até quero que você conte essa história, como que foi a aceitação e o alvoroço que causou você trazendo isso pro rap. Então, essa música, Faça por Amor, é uma das músicas que eu estou colhendo depoimentos incríveis dela até hoje. E Ela é pensar que linda. ela foi lançada em 2008. Então, assim, é uma coisa que... e é isso que eu estava te falando. É um clássico. Ela não vai passar. Ela foi lançada em 2008 e ela está virando tema da nossa live agora em 2020. Eu colhi um depoimento terça-feira, o cara falando que usou ela nesses zooms, né, nessas lives de empresa, uma ótica famosa e tal, e que as pessoas se sensibilizaram através da letra. Então, assim, isso é característico dos anos 90.
construir clássico que vai acompanhar as pessoas ao longo da vida delas e essas pessoas ao longo da vida vai passar essa música para outras pessoas e assim elas vão consequentemente. Então, eu quero deixar também aqui que no refrão do Faça por Amor tem a Fernanda Takai do Pato Fu e a gente conseguiu, nós tivemos a liberação dela para poder usar a voz, então foi algo também que foi um encontro muito bacana. Foi incrível. Sobre trazer a guitarra para o rap, eu sempre fui apaixonado por rock. Eu adoro rock, eu escuto muito rock. Eu frequento shows, quando a gente ainda podia ir para shows, né? Então, quando eu comecei a fazer minha música, comecei a buscar minha identidade, eu busquei colocar nela tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu gostaria de compartilhar com as pessoas do meu gosto musical. Então, vai desde a guitarra a referências de samplers de músicas nacionais, como brega, MPB, a questão da poesia, da literatura marginal nas letras. E quando nós colocamos a guitarra, foi inspirado. Eu não sou o percussor dessa ideia, né? A gente já tem grandes nomes como Câmbio Negro, né? Eu costumo dizer que Câmbio Negro é o pai do rap com guitarra. Eles que sempre colocaram aquelas guitarras violentas. Nós temos Pavilhão 9, violentas no bom sentido. Nós temos Pavilhão 9, que faz um rap com guitarra muito pesado. Se você pegar o primeiro disco do GOG, que chama Vamos Apagá-los com o Nosso Raciocínio, só tem guitarra, só tem produção de rock no disco e o GOG cantando rap. Então, assim, nós temos grandes nomes do rap nacional que já apresentam seus trabalhos com a guitarra. E eu tenho a maior alegria de ser contemporâneo desses caras todos e poder colocar o meu rap com guitarra à minha maneira. Então, não é uma guitarra que fica de canto, que fica ali preenchendo. Ela é participativa. Ela é participativa, ela tem um ataque, ela tem uma expressão, ela fala também, né? Então, assim, quando eu busquei criar a ideia do rap com guitarra, foi isso. Eu queria que uma guitarra que ela atacasse, que ela tivesse seu brilho. Eu tenho um microfone, o DJ tem os toca-discos, o guitarrista tem a guitarra. Então, cada um tem que usar o seu instrumento para atingir o público da maneira mais positiva possível. Foi aí que eu criei o rap com guitarra. E realmente atinge. O doutor Ricardo, ele está aqui, ele até fez uma pergunta, eu não sei se você conseguiu ler, mas ele fala assim, fale um pouco da sua relação com o poeta Sérgio Vaz. Ah, sim. Salve, Ricardo. Ou seja, se ele perguntou é porque ele sabe que tem uma história muito boa aí para você nos contar, compartilhar conosco. Sérgio Vaz, grande poeta que nós temos, né? Patrimônio da periferia do Brasil, patrimônio da nossa literatura aí, Sérgio Vaz. Um grande amigo, uma grande inspiração. É um poeta a qual eu me inspiro muito. Já tive a participação do Sérgio Vaz em algumas músicas minhas, diretamente falando, e tendo ele ali comigo gravando, e também já compus inspirado em poesia do Sérgio Vaz, já faço citações, poesias do Sérgio Vaz na minha música. Então, assim, o Sérgio Vaz é uma pessoa que eu admiro e respeito muito. Quando eu sou do interior de São Paulo, quando eu mudei para o extremo sul da Zona Sul, aqui em Taboão, o Sérgio Vaz foi uma pessoa que me acolheu muito bem. Não só ele, mas ele e toda a família dele, Sônia, a Mari. Então, assim, Sérgio Vaz, Cooperifa, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aqui conhecem, mas o Sérgio é uma pessoa que eu tenho uma gratidão assim para toda a vida, porque me acolheu muito bem quando eu mudei aqui para o extremo sul da Zona Sul de São Paulo. É uma pessoa que eu gosto de estar junto, uma pessoa que me inspira muito como ser humano, como poeta, como um cara que, como um artista independente, conduz a própria carreira. Então, assim, o Sérgio Vaz é um Buda ali da literatura periférica. E eu tenho a maior honra de ser amigo dele, de ter essa relação que a gente tem aí muito saudável, muito longínqua. Não, bacana. A gente recebeu um comentário aqui que, inclusive, até coincide com a pergunta que eu iria te fazer. Deixa eu voltar aqui, porque veio uns comentários. Foi a Sami, que ela falou assim, cara, eu escutei suas músicas quando era adolescente. E hoje meu filho de 10 anos escuta suas músicas. Então, ela está dizendo isso. Você acabou de dizer que fez Passa por Amor. Por Amor em 2008? 2008. Ou seja, passou todo esse tempo e é super atual. Super atual. Então a gente não vê nenhum progresso de fato
no Brasil, nas condições da periferia, do racismo, do preconceito, não evolui isso. Você não sente essa evolução nesse sentido, porque é bastante tempo, né? Ela era adolescente, já tem um filho de 10 que escuta suas músicas, você fez a música 2008, hoje a gente escuta, fica extremamente comovido, porque de fato é isso. Na verdade, assim, essa música ela tem um sentimento muito bom, né? Que dia é esse? Que sentimento bom tô no peito. Amenizou a dor, me deixou desse jeito. Lembrei de quando estava trancado no quarto, compondo, cantando com a alma, e hoje eu vejo o resultado. Isso é Vários moleques me fantástico. dizendo, muito bom, que da hora. Seu som me fez pensar em melhorar na escola. E muitas vezes fui descrente. Me chateei com tanta gente. Quem nunca sentiu-se assim vai saber quem já sofreu e sabe o gosto que tem. Não tem motivos para sorrir, mesmo assim é feliz. Pelo Isso é... menos um conseguiu ser o que quis. Orgulho da mãe entristeceu o sistema. Formou-se doutor e nunca usou algemas. Sabe o que quer, graças a Deus assim que é. Cabeça sempre erguida, mas não se esqueceu da fé. Essa gente nossa, espalhada pelo mundo, tem no coração o mesmo sentimento puro. A arte de vencer está dentro de você, que nasceu em meio à guerra e não deixou se envolver. Não se empolgou com o sonho da vida fácil, não se empolgou com o mundão do fracasso. O dia a dia não endureceu seu coração, foi por você que escrevi essa canção. Então, Uau! ela, ela- essa letra Sensacional, sensacional. ela traz um sentimento muito bom. Então, sentimento é coisa que a gente sempre renova. Ela traz Sim, uma esperança. E a esperança, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente vê que o povo está carente de esperança. sim. O povo partiu para o caminho desse ódio, um caminho cheio de ódio, um caminho do descoração, porque o povo está sem esperança. Como sua letra, não endurecer o coração, né? Mesmo diante de tantos problemas, dificuldades, não perder sua fé. Exatamente. Então, essa letra se mantém atual justamente por isso, porque ela trata desse sentimento. É uma música que cuida das pessoas. Ela não é uma música que explora as pessoas. Ela não é uma música que deprime as pessoas. Ela é uma música que trata as pessoas. É quase que terapêutico, né? Você vê o que a Sami falou. Ela escutava enquanto era adolescente. Hoje o filho dela de 10 anos escuta a música. Então é aquilo que eu falei para você. É uma música que ela vai passando de geração a geração, porque o sentimento bom, ele nunca é comparado com o que é moda. O que é moda vai um dia ser substituído, mas o amor nunca vai ser substituído. É por isso que eu tenho as minhas interrogações com relação ao novo normal. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que cuidar das pessoas da gente. A gente tem que cuidar da gente, sim. Mas a gente também tem que cuidar das pessoas à nossa volta, né? Então, eu até quero dedicar essa que eu recitei aqui, Faça por Amor, para a Sami, para o filho dela. E para você também, que você também recitou ela lá de uma forma muito legal no vídeo da chamada. Porque Pô, realmente me tocou. Realmente me tocou. O que eu achei da letra dessa música, que independe de para quem foi, qual foi o grupo, qual foi a classe que você quis atingir, porque aquilo ali é uma realidade de qualquer pessoa. Principalmente nessa sensação de não ter forças para fazer o novo, de não se movimentar em busca do novo, de não acreditar mais. Eu achei assim muito profundo, e foi isso que eu te falei. Eu gostaria de ter feito várias outros comentários referentes às outras letras até, mas eu falei, não, eu vou deixar para que a estrela seja somente dele na hora da live. E legal. isso é muito bacana. E assim, é porque você vai falando e eu fico querendo fazer mil perguntas na hora que você tá falando. Que legal, que bom. Aí depois o que acontece? Eu vou me envolvendo, aí você começou a cantar, eu esqueci tudo. Comecei a me envolver só na letra, aí você fala, nossa, peraí, deixa eu voltar aqui, porque eu até perdi o fio da meada, né? Como diz aí os meus familiares de Minas Gerais. Mas é muito bacana isso, porque assim, até você coloca isso numa dessas letras, eu li tantas, eu acompanhei tanta coisa sua hoje que eu já nem sei mais qual delas foi, mas eu acho que até mesmo a da música agora, Faça por Amor, que fala a respeito do jovem. O quanto que a arte, a música, o esporte poderia evitar que tantos jovens fossem para o mundo do crime.
E, infelizmente, quando a gente vê a taxa de homicídios nessa faixa etária do negro, periférico, é cada vez mais jovem. Cada vez mais jovem. Então, é assim, se a gente já sabe, digamos, a fórmula, porque sabe que é a educação que teria a condição de mudar o nosso mundo, sabe que são oportunidades, a arte, porque parece que isso é tão distante, precisa ter um anjo, uma pessoa de bom coração que te dê uma oportunidade. Mas quantas pessoas não têm essa oportunidade? É muito triste a gente ver, como eu falei, a gente vive num país que não valoriza a cultura. E a cultura, ela transforma as pessoas. Ela transforma as Transforma. pessoas e as pessoas transformam o universo à sua volta. E, consequentemente, um país que investe em cultura, em educação, esse país ele se torna um país de primeiro mundo e referência para os demais. É, fato, fato, saca? Agora, um país como o nosso, que não acredita na cultura, que transforma a cultura numa pasta de gaveta, Sem nenhuma prioridade. que não acredita no seu povo, que não cuida do seu povo, o que a gente espera é um índice gigantesco de criminalidade mesmo, saca? Assim, onde não existe cultura, a violência se torna o esporte favorito. Né? Exato. Então isso é muito, Um único muito triste também de entretenimento, vamos dizer assim, né? E isso é para os dois lados da ponte. Não é uma questão de periferia, não é uma questão de não periferia, é uma questão de sociedade. Sociedade. Aproveitando esse gancho do que você comentou na pergunta passada, sobre se as coisas não mudaram dos anos de 98 para cá, nos reflexos das músicas. Muita coisa mudou, sim. Muita coisa mudou. A luta, o combate ao racismo mudou. A denúncia contra o racismo aumentou. Né? A gente cansou de só dizer basta, de dizer chega, e começamos a agir, né, contra essas coisas, contra o racismo, contra a xenofobia, contra a homofobia, contra... cara, nós começamos a lutar juntos, porque entendemos o poder dessa força juntos. Então muita coisa mudou, ainda há muito o que mudar, o que mudar, mas nós estamos num caminho. A gente estamos no caminho. Porque, infelizmente, nós estamos perdendo aí 4 anos, porque a gente entrou num beco aí, sem saída, que está degringolando, mas a gente vai sair dessa, sabe? Vai sair dessa. Só que o povo precisa entender o poder que ele tem em mãos. O povo precisa entender o significado da questão de ser um povo participativo. Exatamente. Aquilo que se refere a nós enquanto coletivo e não só enquanto ao individual, sabe? Então, a partir do momento isso é uma questão de consciência realmente. Consciência coletiva. Exatamente. Consciência coletiva, né? Bom, a gente tem uma longa luta, batalha pela frente. Mas o bom disso é saber que nós não estamos sozinhos. Nós estamos reunindo forças e mais forças e a gente vai dar a volta por cima assim. Não, e é tão bom quando a gente abre esse espaço, porque eu sempre falo isso nas lives, principalmente quando a gente traz assuntos exatamente para a sociedade, que a informação é a nossa melhor e maior arma. Então, hoje a gente tem essa plataforma do Instagram que a gente consegue passar essas informações para as pessoas que vão se conscientizando, mesmo que a gente atinja uma pessoa. Mas isso, concorda? Já vai mudando, né? Aquele trabalho de formiguinha. Agora, só complementando a pergunta que eu fiz inicialmente para você a respeito dos jovens, que você falou que eles precisam estudar. Então, para quem está aqui nos acompanhando, está na casa dele, tem um sonho. Ele tem que procurar uma escola de referência, um rapper de referência. Qual é o caminho que ele faz? Não existe escola para rap. Não existe escola para... A escola para fazer o rap é a vida. A escola para fazer o rap é a vida. Você tem que estudar. Tem que ler. Você tem que gostar de ler, você tem que gostar de música. Como é que você quer fazer rap se você não gosta de música? Não tem nenhuma escolinha que você vai lá e tenta. Não existe. Entendi. Não existe escola de rap. Não, porque hoje tem escola para tudo, né? Eu vi recentemente que tinha escola para princesa. Eu falei, como assim escola para as princesas? Que você leva as meninas e você... É o novo normal.
Não, ensina as meninas a serem lady. Aí eu falei, gente, a minha filha, eu não quero que ela seja lady, eu quero que ela seja assim, virada para aproveitar o mundo de todas as cores e lados, enfim, para sentir o que realmente é viver. Mas tem escola para tudo. Então, ele Tem. tem que ir para a rua, mas qual que seria o ideal? Que ele pegue uma pessoa que já esteja. Porque tem todas essas questões, né? Porque se é menor, os shows são à noite, como que então seria a logística, então, para ele poder ter esse encontro e essa vivência? Mas aí é assim, aí a gente está juntando duas grandes coisas, né? A gente está juntando começar e já pensando no show. Então, entre começar e pensar no show, existe um longo caminho aí a ser Eu não estou percorrido, nem né? pensando no show, é só poder estar perto do seu ídolo. Porque, por exemplo, esse A garotinho gente, de 10 anos, ele se inspira em você. Então, como que a mãe pode fazer isso para poder motivar o filho? com certeza ela deve ter consumido a minha música também enquanto não era maior de idade. Então, hoje ela tem grandes ferramentas para poder apresentar o meu trabalho para o filho de 10 anos. Essas ferramentas são a internet, são as plataformas digitais. E na internet, o mais interessante que eu costumo falar para as pessoas é muito mais importante do que você escutar o rap que você gosta, é você estudar o rap que você gosta. Pegue a letra, estude a letra, vê o que o cara está falando, vê o que a mina está falando, o que ela quis dizer com aquilo. Na maioria das letras, a gente sempre cita referências. Busca as referências que nós citamos, vai estudar sobre as referências que nós citamos. Escute música que você gosta, mas escute músicas que você não gosta ainda, para que você possa ampliar o seu vocabulário musical, o Exato, seu gosto formar uma musical. opinião, tudo. Você buscar ouvir a opinião que o Crônica tem sobre determinado assunto, mas basear a sua opinião também sobre aquele determinado assunto e não se tornar espelho, meu espelho, não se tornar algo que vai reproduzir aquilo que eu falo, mas buscar a sua própria opinião, buscar a sua própria formação, o seu Colocar a próprio tua entendimento, essência, a né? tua personalidade ali, né? Então, nós funcionamos como esponjas, como antenas, como referências. Nós não somos exemplos, né? Nós estamos longe de sermos exemplos, mas nós somos referências. Nós buscamos ser boas referências para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Quando a gente escreve com o máximo de verdade possível. Então, isso também é importante, é você ser verdadeiro com você mesmo. Não dá para cantar aquilo que o povo quer. Não dá para cantar aquilo que o povo diz e nem aquilo só que eu quero. É preciso ter uma concepção dessa tríade e a gente poder encontrar o equilíbrio e passar esse equilíbrio adiante, né? Porque se a gente for cantar o que o povo quer, a gente esquece um pouco da gente disso aí, né? E se cantar o que o povo precisa, ele vai achar que é puxão de orelha. E se cantar só o que eu quero, fica um egocentrismo muito grande. Então tem que encontrar um equilíbrio. Você vê como que não é tão fácil fazer rap? Nada fácil, até mesmo porque, assim, ali eu vi uma pessoa que realmente cantasse com a alma. Quando eu fiz a chamada nos stories, eu confesso para você, eu acho que eu treinei umas 50 vezes, porque eu falei, gente, falta alma. Então eu falei, agora vai, porque agora eu acredito, agora eu amo, agora eu quero, enfim. Mas é Que isso, legal. é essa entrega. E o que que acontece? A gente está aqui há 7 minutos para acabar a nossa live. Você acredita? Ah, Opa, caiu meu fone. Aí, o que eu quero falar com você é a gente falar aí da sua live show no dia 12. Fala um pouquinho aí pois pra gente. é. Aproveitando essa ferramenta maravilhosa que se tornou palco das nossas artes, né, que são as lives. Sim. Sábado agora, a partir das 14 horas, eu estarei no meu canal oficial no YouTube, que é o youtube.com.br Crônica Mendes. Eu vou transmitir a minha segunda live show, intitulada Vozes e Vinil. Então não tem guitarra, é um formato diferente, é um formato um pouco mais compacto, porém com a mesma força, com alma, com sentimento puro e um repertório recheado de músicas interessantes para todo mundo que for acompanhar. Deixo aqui o meu convite, então, para geral, sábado, dia 12, às 14 horas, no youtube.com.br Crônica Mendes, live show, Vozes e Vinil, eu e DJ Buio Silveira. E é claro que a gente conta, né, com a sintonia de todo mundo. E Claro, vamos movimentar aproveito, tudo isso. aproveito aqui essa deixa para agradecer ao Escritório Augusto Yamazaki por estar fortalecendo e apoiando a nossa live mais uma vez. Meu muito obrigado aqui em nome de toda a minha equipe. Agradeço muito a vocês por somar com a gente também.
Mas é porque, de fato, acredita no trabalho de vocês. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Bom, ó, fala para mim uma coisa. Eu não entendo sobre isso, porque vocês tinham toda essa programação, esses esquemas para show físico. Agora tem que ser show online. É muito diferente? Como que está sendo essa conexão de vocês fazerem um show online? Como que é isso? Preparação, conexão, tudo? Tá sendo uma experiência incrível. É aquilo que a gente falou no início. A gente está tendo que usar e abusar da nossa criatividade. Criatividade. E eu acredito que para estar junto do público vale a pena a gente se dedicar. Do mesmo jeito que a gente se dedica para escrever uma música, para fazer um clipe, para subir no palco ao vivo, para fazer um show com a plateia ali, a gente também tem que se dedicar para fazer uma live com energia positiva. Porque a ferramenta que a gente tem, a internet, é uma ferramenta muito poderosa e a gente tem que aprender a usar ela ao máximo de forma positiva. Então, é uma experiência incrível, é uma energia boa, flui uma energia também muito bacana. Claro que não é como presencialmente, né? Que você possa sentir o coração com o coração na hora do abraço. Mas é uma experiência muito legal e que veio para ficar. Eu mesmo quero, mesmo quando tudo isso passar, eu vou continuar me fazendo do uso das lives para me manter mais próximo do meu público, mais próximo ainda. É muito interessante isso, porque assim também, a gente está aí agora, a nossa meta é 100 lives, então a gente já comemorou recentemente, eu acho que 70 lives que a gente fez nesse período de pandemia. E tem umas 2 semanas que eu fiz a live com um psicanalista, que ali, naquele momento, eu entendi que foi realmente foi concretizado essa conexão, porque eu chorei. Ele fez um comentário que aquilo foi me emocionando e foi me trazendo coisas. Eu falei assim, gente, eu realmente me conectei com as pessoas que estão aqui. E a conexão foi tão bacana que as pessoas que estavam acompanhando a live começaram a me mandar mensagem também. Poxa, Ana, eu tô me emocionando junto com você. Legal. Então, essa entrega foi tão bacana, porque as pessoas a gente acaba não conhecendo pessoalmente, só que fica um vínculo. E a gente tem certeza que quando encontrar pessoalmente vai ter um abraço, vai ter uma coisa tão gostosa como se já tivesse uma relação anterior, uma relação física, enfim. Mas bom, Crônica Mendes, olha, você tem 3 minutos. Fala uma coisa boa aí para nós. Passa uma mensagem bacana. Existe um mar de possibilidades para a gente encontrar, para a gente desfrutar, para a gente conhecer, para a gente se conhecer mais e aprender muito com esse mar de possibilidades. A partida daqui para lá, a vitória é certa, a gente vai chegar. É muito interessante a nossa chegada, mas o percurso está recheado de muita coisa para a gente poder descobrir. Por isso eu volto a dizer, se permita, busque conhecer a si mesmo. Antes de falar de revolução para fora, fale de revolução para dentro de você. Se revolucione-se, para depois revolucionar o mundo à sua volta. Porque a guerra você vence primeiro na mente. E se a rua te ama, você sabe como ela se sente. Então, é isso. Muito obrigado, Ana. Prazerzão falar com você. Foi meu, foi super rico. Muito obrigada. Apareceu aqui o reloginho. Quero agradecer muito. E dizer que eu admiro muito, aprendi a admirar muito vocês. Eu imagino aí o paizão, a Nina, que família linda vocês têm. É uma impressão, mas eu acho que eu ouvi tuas crianças. Então, isso realmente, elas são de muita sorte de ter uma família com essa força e com toda essa espiritualidade e fé que vocês têm. Eu que agradeço muito. Ana, estamos você, ao Ricardo, a todos do escritório Augusto Yamazaki. Foi um prazer conversar com vocês. Ao pessoal que acompanhou a live aqui, ó, Blumenau, máximo respeito, um grande beijo para todos e todas aí. Que a gente possa se encontrar numa condição melhor, que a gente possa se abraçar e dizer, sobrevivemos e agora temos uma nova missão. Sim, e estaremos juntos nessa. Exatamente. E primeiro juntos no dia 12 agora na live. Isso precisa. Com certeza. Boas energias, vibrações. Estaremos. Obrigado. Pode ter certeza que estaremos e todos estão convidados também. Muito obrigada, pessoal, por vocês terem acompanhado, terem mandado as mensagens. Desculpa que eu não li, porque se a gente vai lendo, a gente só tem 1 hora com eles. Passa tão rápido, mas tenha certeza que a gente sentiu e principalmente ele, o carinho aí de todos vocês.
Muito Muito obrigada, bem. mas é aquela questão, isso aqui é ao vivo, você está mais acostumado do que é ao vivo do que eu, não acabou ainda. A gente tem aí É. 19 segundos. Eu me nego a derrubar a live contigo, Crônica. Vamos Me aqui nego. ficar falando. O pessoal que está chegando aí acompanha meu Instagram aqui, o pessoal que está chegando Isso. acompanha o do Augusto Yamazaki, acompanha o seu também, que eu gosto também, eu acompanho o seu Instagram, gosto do que você posta lá.